que vive está. Glórias ao Senhor, aleluia. Seja bem-vinda, Elisângela. Glória a Deus. Ele vive, irmãos, ele vive. Oh, glórias ao Senhor por isso. Meu Deus, obrigado, Pai, por toda a tua obra em nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor não se esqueceu de nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor vive. Olha que coisa maravilhosa. Queridos, eu vou começar esse culto de Páscoa dando um bem-vindo a todos aqueles que eu não falei ainda, né? Porque é maravilhoso estar juntos aqui. E eu quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então, a ressurreição de Cristo Jesus é a esperança do cristão. Se nós não tivéssemos a ressurreição, nada, né? Nada da nossa fé estaria embasada. Hoje eu quero lembrar você, porque ele vive, a sua fé é viva. Amém. Amém. Porque ele vive, a sua fé é viva. Glória a Deus. Entenda isso. Porque se, a princípio, a coisa que o inimigo tenta fazer na cabeça das pessoas, desde o momento em que ele ressuscitou, você veja que na própria palavra de Deus está escrito lá, subornar os guardas para mentir. E por causa disso os judeus até hoje acreditam que ele não ressuscitou. A palavra de Deus diz isso, há 1000 anos atrás foi escrito lá, os guardas foram subornados. Até hoje. O inimigo tenta fazer com que as pessoas acreditem na mentira. Não, isso aí é um mito. Isso aí, eu não sei porque que esses cristãos acreditam nisso, nessa historinha, né? E eu quero dizer para vocês, ele vive, irmão. E por causa disso, a sua fé é viva. E glorificado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Vamos estudar um pouco sobre a Páscoa hoje? Para poder pincelar isso, para a gente poder falar, inclusive com os irmãos, a respeito da Páscoa, porque hoje nós temos um dia inteiro para podermos falar sobre Páscoa, né? Com os irmãos, com as pessoas, com os familiares. Vamos lembrar um pouco a respeito da Páscoa? Vá lá em Êxodo 12, por favor. Êxodo 12. Segundo livro da Bíblia. Vou colocar no contexto histórico. Os judeus estavam lá, prisioneiros dos egípcios, com 400 anos, 430 anos, cerca de 430 anos de escravidão. E olha o que fala a palavra de Deus em Êxodo 12. Porque o que acontece? Moisés foi lá para convencer Faraó. Você precisa libertar os judeus. Deus já mandou libertar os judeus. Faraó ficou lá, toda vez que a praga era mandada, Faraó, não, vamos libertar os judeus. Quando cessava a praga, Faraó já virava o coração e falava, está tudo aí. Então, efetivamente, Moisés, por ordem de Deus, falou o seguinte, agora vai vir a 10ª praga. O anjo da morte vai visitar os primogênitos. E agora? Primogênitos de quê? Dos egípcios. E os judeus? Os judeus também têm primogênitos. Os judeus têm uma direção. E a direção gerou o início de uma festa que até hoje os judeus celebram de forma perpétua. É um estatuto perpétuo para eles. Ou seja, enquanto eles existirem na terra, os judeus vão celebrar a Páscoa. E a Páscoa nasceu em Êxodo 12. Vamos ver? Então vamos lá. Instituição da Páscoa, como está o início do meu capítulo, em Êxodo 12, 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses. Olha o que o Senhor está falando. Essa festa não é à toa, essa festa é a principal. Será então considerado o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao dia 10 deste mês, cada um vai tomar para si um cordeiro. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das vidas, conforme o que cada um puder comer. Por aí você vai calcular quantos bastem para comer aquele cordeiro. O cordeiro será sem defeito. Já está fazendo uma menção do que seria o cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajentamento da congregação de Israel vai queimá-lo. Tomarão então do sangue, veja o sangue do cordeiro agora, e o porão em ambas as ombreiras, ou seja, as laterais,
e navega, ou seja, a parte de cima da porta de uma casa, das casas em que se comerem o cordeiro. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ou seja, pães sem fermento, e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça e as pernas e a fressura. Nada deixarei deles até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã vai queimá-lo. Desta maneira vão comer o cordeiro, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Vão comê-los às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Olha só o que fala o versículo 13, irmão. Olha só como o sangue protege a tua vida. O sangue vos será por sinal nas casas em que vos estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este vos será por memorial, e o celebrareis como uma solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis como estatuto perpétuo. Entende, irmão? Deus pediu que nós fizéssemos uma celebração, e essa celebração se inicia em Êxodo 12. O povo de Deus é salvo, o povo de Deus é guardado pelo sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. Deus poderia guardar o povo de Deus de qualquer outra forma. Deus poderia guardar você de qualquer outra forma. Mas Deus que escolheu o Cordeiro como uma representação do que Jesus seria 1000 anos depois. Deus escolheu o Cordeiro para poder guardar a vida dos seus. E o sangue dele foi colocado nas portas, como vai ser hoje, em nome do Senhor Jesus, colocado à sua porta, às suas ombreiras, porque você crê e ele vive, e ele está às portas. Então ele está na sua porta, ele vai proteger a sua casa, a sua família, a sua gente. Nós temos que celebrar isso. Então daí nasceu a Páscoa. Veja, a Páscoa vem do termo hebreu que significa passagem. Passagem por quê? Passagem de um lugar, pular aquela casa. Passagem não é passar o anjo. Passagem é passar da tua casa. É passar, é proteção mesmo. Eu vou pular a casa do cristão. Eu vou pular a casa do cristão porque a casa do cristão está guardada pelo Cordeiro. Você entende? O passagem que nós falamos é justamente passar daquela casa, pular a casa, poupar. A expressão passagem, a expressão Páscoa é também conhecida para aquela vida. Eu vou poupar aquela família. Eu vou poupar aqueles que creem em mim. Entenda. Guarda isso no teu coração. Isso é Páscoa. Muitos anos depois, vem o Cordeiro como filho unigênito de Deus, que por amor ele entrega por nós, em sacrifício. Cordeiro mudo, como diz a palavra em Isaías. Vamos lá agora em Mateus 28 para ver agora a Páscoa no Novo Testamento. Lembra? Jesus morreu no tempo que os judeus celebravam a Páscoa como estatuto perpétuo. No meio da Páscoa dos judeus, no meio dessa celebração da libertação do Egito, no meio dessa celebração de serem poupados, no meio desse estatuto perpétuo, eu guardei os meus filhos através do sangue do Cordeiro, Jesus é levado para a cruz. No meio da festa de Páscoa, tanto é que Jesus é levado para a cruz num momento muito especial. Quando você poderia, inclusive, libertar um prisioneiro, porque estavam na festa de Páscoa. E a libertação de um prisioneiro, quem escolhia, quem era para ser liberto era o próprio povo. E a palavra de Deus diz que engodado, envolvido por influências dos líderes da igreja na época, o povo pede: quem vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus? Barrabás ou Jesus? Barrabás. Baraba, filho do homem. O nome Barrabás significa o filho do homem. Quem vai ser aquele que vai morrer? Jesus ou esse que representa o filho do homem, cheio de pecados? Quem vai morrer? E quem foi para a cruz? Jesus. Jesus vai para a cruz. No meio da Páscoa.
e o Filho do Homem é liberto no meio da Páscoa. E aí o que acontece? Vamos lá em Mateus 28. Então, Êxodo 12 é a palavra da Páscoa no Antigo Testamento, e Mateus 28 é a palavra de Páscoa. Você vai ver a palavra de Páscoa no Novo Testamento, nos 3 livros, né? Nos 4 evangelhos. Mas Mateus 28, ele vai declarar a respeito da Páscoa para nós. E ele diz aqui para nós: era o findar do sábado. Mateus 28, 1. Ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Gente, elas foram lá para poder embalsamar o corpo melhor, uma vez que Jesus morreu. Queridos, aí vem o grande milagre nas nossas vidas. Aliás, o fato de Jesus ter morrido fez com que todas as pessoas que o rodeavam, inclusive Maria Madalena, os apóstolos, os discípulos, todos entraram numa profunda crise. Será que o que ele falou era verdade? Gente, até hoje tem gente que tem luto por Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você. Não adianta nós termos memória do luto pela morte dele na cruz. Tem pessoas que olham para a cruz e choram por Jesus. Eu quero dizer para você, você não precisa ter memória daquilo que já passou, no sentido assim de que isso não é o mais importante. Não é a cruz e ele morto que é o mais importante. É o que vai acontecer em Mateus 28 que é o mais importante. Ele não está mais aqui. Não procure entre os mortos aquele que vive. Você entende? Toda a nossa fé é baseada nesta palavra. Continuando. Então Maria Madalena e Maria foram ao sepulcro, capítulo 2. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu dos céus. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Tinha um anjo na porta do sepulcro. Seu aspecto era como de um relâmpago e a sua veste era alva como a neve. E os guardas tremeram apavorados e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo se dirigiu às mulheres e disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Se você for hoje em Jerusalém, existe um local que eles acreditam ser o sepulcro. E se você chegar na porta deste lugar, que muitas pessoas acreditam que é o sepulcro de Jesus, está escrito exatamente essa frase: ele não está mais aqui. Versículo 6. Ele não está mais aqui. Ele vive, filho. Não busque ele no sepulcro. Não busque os restos mortais dele. Aliás, uma das coisas que impressionou João quando ele entrou depois com Pedro foi ver que o pano que envolvia Jesus estava enroladinho num canto. Ou seja, Jesus, além de ser ressurreto, ele era organizado. Ele pegou o pano, ele poderia chegar: ei, o que esse pano está fazendo aqui? Ele foi lá, enrolou direitinho e botou no lugar. João ficou assim: não é normal. Se tivessem roubado ele daqui, ninguém ia ter paciência de pegar o pano e botar ali. Vamos continuar. Aí ele fala assim, ó: mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, porque sei que buscais crucificado. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou, conforme ele tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, já está no passado. O anjo já fala: ó, vem ver onde que ele estava, porque aqui ele não está mais. E depois depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e que vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, porque viram que está vazio, tomadas de medo e de grande alegria, correram para anunciar aos discípulos. Mas, versículo 9, eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. Olha só. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galileia, para onde me verão. Aleluia, irmãos. É aqui que está baseada a fé do cristão. É muito interessante que a gente possa ver isso como uma coisa assim maravilhosa de Deus.
Tem uma passagem que Paulo fala que eu acho que é muito forte. Ele fala assim, ó, 1 Coríntios 15, 14. 1 Coríntios 15, 14. Está escrito assim: se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, e vã é a nossa fé. Acabou. Está resumido aí por Paulo. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação, ou seja, tudo que eu estou falando é balela. E a minha fé sobre aquilo que aconteceu também é bobeira. Entenda, porque ele vive, toda a nossa fé é verdadeira, porque não é comum. Não é comum. Veja, eu posso dizer vários sinais para você de que ele vive. Dos sinais. Eu vivo sinais, você não vive sinais? Você não vive sinais de que Cristo vive hoje, nesse dia, nesse tempo, ele não age sobre as nossas vidas? Você não vê milagres acontecendo o tempo todo, a presença dele aqui neste lugar? Sim, mas algumas pessoas podem questionar você, mas ele vive, como é que você sabe disso? Então você tem lá o livro, e o livro começa a contar as histórias após a vinda dele. E aí você vê Tomé, um descrente total. Você sabe como Tomé terminou a sua vida? Ele foi morto por aquele que ele duvidava. Todos os apóstolos morreram mortes trágicas. Mas por que eles foram até o final? Por que eles foram tudo com tudo? Por que tudo mudou? Os apóstolos saíram daquela situação. O meu líder morreu. E de repente eles estavam ali numa outra situação. Ele ressuscitou e saíram para pregar o evangelho para todo mundo. Queridos, é só você ver os sinais do que aconteceu depois da vinda dele, depois da ressurreição, e você vai ver que o mundo mudou depois que ele ressurgiu, porque ele ressuscitou, ele vive. Então, olha para os sinais. Nós estamos falando 2000 anos depois da morte dele aqui, sabendo claramente, ele vive. Ele vive, irmãos. Então, se você olhar os sinais, se você olhar na palavra de Deus a transformação de Saulo em Paulo, ele viu Jesus. Após a morte de Jesus, ele viu Jesus, ele ouviu Jesus. E ele se transformou claramente de quê? Não é uma alucinação de Paulo. Ele se transformou de um perseguidor em um discípulo amoroso. É o que Jesus faz conosco. Sabia? Quando você der essa palavra para alguém, a pessoa pode se transformar de um perseguidor de Jesus num discípulo amoroso de Jesus. Basta um toque do Senhor. Basta um toque do Senhor. Então, e a fé das pessoas que morreram por ele? Estevão foi morto por ele. Outras pessoas que não estão na Bíblia, várias pessoas que não estão na Bíblia, queridos, morreram por esse Jesus. Lindo, né? E aqueles dois que já estavam fugindo, né, estavam indo para Emaús, falaram com Jesus. E Maria Madalena, que lá em João, claramente falou com Jesus, né? E aquelas 500 testemunhas que a princípio viram Jesus, né, na sua volta, e a pesca milagrosa, onde 7 discípulos estavam junto com Jesus após a sua morte. Nós temos inúmeros informações para te dar, dizendo assim, ele vive. E porque ele vive, eu posso crer neste amanhã melhor. Agora, eu quero dizer uma coisa para você, né? Se você visse Jesus hoje, isso ia mudar a sua vida? Pergunto para você com muita clareza. Se Jesus aparecesse para você hoje aqui, na sua frente, você mudaria alguma coisa na sua vida? Sabe por que eu pergunto isso, querido? Porque muitos vivem a vida como se Jesus não vivesse. Muitos vivem a vida como se Jesus não estivesse aqui entre nós. Como se o Espírito Santo não habitasse entre nós e fosse nosso companheiro até a volta de Jesus. Foi o que ele falou, está lá em Atos 2. Está encostando no vidro lá atrás. Então, o que eu quero dizer assim para você é que se Jesus estivesse entre você agora, não é possível, querido, que a sua vida fosse a mesma. Por quê? Porque uma vez que Jesus é verdadeiro em você, é verdadeiro dentro da tua vida, aí você pode entender que tudo o que ele falou é verdadeiro. Por isso que a nossa fé é baseada no quê? Na sua ressurreição. Porque tudo o que ele falou está embasado na sua ressurreição. Tudo o que ele falou está embasado de que ele voltará. E nós aguardamos ansiosamente a sua volta.
Você entende? Então, quando você estuda o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles se interrelacionam e falam: o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já veio e vai voltar. Agora eu quero dizer uma coisa para você, uma outra coisa para você nessa Páscoa, porque essa Páscoa tem que ser uma Páscoa diferente. Essa Páscoa talvez você não consiga abraçar os seus irmãos, não consiga abraçar os seus amigos. Até dentro de casa a gente está evitando alguns tipos de contato, não nas pessoas que estão morando ali, mas se chega um visitante já é uma situação mais complicada, não é verdade? Mas eu quero dizer para você, o amor que Cristo tem por você, que envolve você neste amor, ele está hoje sobre a tua casa, no nome de Jesus. O sangue do Cordeiro está no umbral da sua porta, protegendo e guardando vocês. Ele ressuscitou. Ele vive. E isso é maravilhoso. Isso é a maior certeza que nós podemos ter nesse tempo. Agora eu quero dizer uma coisa para você, né? Como que você está esperando a volta de Jesus? Como você está esperando a volta de Jesus? A palavra de Deus diz, vou lá voltar em Êxodo, e ela diz o seguinte: vocês devem, né, quem espera, né, a passagem do Cordeiro, quem espera a passagem do Cordeiro, ou a passagem do anjo da morte, na época, quem esperava a passagem do anjo da morte tinha que esperar já com roupa. Imagina, você dormia a noite toda esperando que era um momento, a qualquer momento você ia ter que sair para a liberdade. E aí você tem que vestir roupas. A palavra de Deus diz que você tinha que pegar a luz, a candeia e levar contigo. Ou seja, você tinha que ter luz. A palavra de Deus diz que você ainda comeu antes ervas amargosas. Parece um pouco com o tempo que a gente tem vivido nesse tempo. Ervas amargosas para relembrar, né? Relembrar as coisas ruins que nós passamos. Porque, queridos, se o céu já estivesse na terra, não teria necessidade de Jesus voltar. Se você já estivesse vivendo só a plenitude, sem aflições, não teria necessidade de Jesus voltar. Se nós fôssemos santos e parecidos com Ele o tempo todo, não teria necessidade, a terra já seria o céu. Mas não é isso que acontece. As ervas amargosas são para lembrar as aflições. O pão ázimo não é gostoso, é um pão sem gosto, mas é para lembrar das aflições. E a palavra de Deus diz que nós devemos esperá-lo ansiosamente, porque nós não sabemos a hora que ele virá. Então estejamos preparados, bota as roupas, bota as vestes, se despe do velho homem, tira o pecado de cima de você, arranca essa sarna que tem em cima de nós, que é o pecado, e começa a declarar: o sangue do Cordeiro está aqui, o sangue do Cordeiro está aqui, o sangue do Cordeiro está sobre mim, o sangue do Cordeiro está sobre mim, o sangue do Cordeiro está sobre mim. E se ele está sobre mim, irmãos, ele está aqui. Ele vive. E aí o que acontece? Aí sim você começa a viver a plenitude dele. Porque a palavra de Deus diz assim, ó: coloque roupas de lombos sejam cingidos, vossos sapatos estejam nos pés, e o vosso cajado esteja na mão. Ou seja, temos que esperá-lo ansiosamente, já preparados, se preparando. Não é para poder chegar, né? Aquela parábola das virgens é muito interessante, porque não é para ir buscar o azeite, comprar azeite, negociar azeite depois que Jesus chegou. É para fazer isso antes, é para estar preparado para a volta dele. Então que nós possamos estar preparados para a volta dele, porque a palavra de Deus diz em Mateus 25:13: vigiai, pois você não sabe o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigia! Vigia, e se ele voltar hoje, irmão? Se ele voltar hoje, dia de Páscoa, se ele volta hoje, você está preparado, você está cingido nos ombros, você está com os sapatos, né, os sapatos do Evangelho da Paz, você está... Então ora, irmão, ora, clama para ele. Essa falta de informação de quando ele voltará nos obriga a estar preparados todo o tempo. Sempre vestidos para a viagem, sempre preparados. Sempre preparado. É interessante, o mundo pede para você se preparar para o mundo. Jesus pede para você se preparar para os céus. É interessante, né? O mundo fala: não, você tem que fazer curso disso, fazer curso daquilo, fazer não sei o quê, você tem que ter sucesso, você tem que fazer não sei o que lá. E Deus está pedindo para você se preparar para os céus. A nossa função aqui é falar para você: ó, se prepare para os céus, ele vai voltar, e quando ele voltar, ele quer ver a noiva adornada, a noiva preparada.
Em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz em Romanos 12:2, não sedes conformados com esse mundo. Não sedes conformados. Então não toma a forma do mundo. Pelo contrário, não seja da forma do mundo, seja da forma daquilo que Deus quer para você. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a tua vida. Isso é que é o importante, isso é que é o relevante. Qual que é a vontade de Deus para esse tempo de pandemia, para esse tempo de Covid, para esse tempo de Páscoa? Qual a vontade de Deus? Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Se alegre, Ele está à tua porta, o Cordeiro de Deus, e marcou a tua casa com sangue. Se alegre, Ele protege e guarda os seus, e você precisa levar essa boa nova para as pessoas. Se alegre, né? Então se alegre, coloque isso na tua cabeça. E a palavra de Deus ainda diz, né, que você tem que levar, além de estar pronto e preparado, você tem que levar a candeia. Ou seja, levar a luz. Você é a luz do mundo, a palavra de Deus diz. Você é a luz do mundo. Então mesmo no meio dessa bagunça, dessas situações que estão atípicas agora, você é a luz do mundo. Então, em tempo de Páscoa, seja luz. Leva essa palavra, enche mesmo o Face das pessoas, o Instagram, essas redes sociais que você conhece, o WhatsApp, com as palavras certas a respeito de Páscoa. Veja que a gente não está nem tendo muito tempo para falar de ovo de Páscoa, não é verdade? Tem um ovinho aqui? Tem, a gente trouxe para as crianças e tudo. Né? Os mais velhos também têm direito, às vezes, a um ovo, mas isso aí é um presente entre pessoas, que o amor de Deus que está em nós seja transbordante de forma que a gente presenteie alguém de forma carinhosa. Por exemplo, a minha sogra, não adianta eu dar um ovo de Páscoa, ela detesta chocolate. Eu tenho que ir lá arranjar outra coisa para dar um beijo, um abraço, não é verdade? Então tem pessoas que nem vão ver aquilo ali como uma coisa presenteadora, né? Quer dizer, a pessoa não gosta, não é verdade? Então, cada um de nós, seja você o presente para a pessoa, né? Liga para alguém, liga, não só passa mensagem, não, liga para alguém. Liga para 2 amigos hoje. Liga para 2 amigos e deseja uma feliz Páscoa. Mas fala de Jesus para ele, fala um pouquinho de Jesus para ele. Se não for crente, melhor ainda, liga e diz, Jesus te ama. Pronto, já acabou a parte evangelística, você só vai falar do amor de Deus. Seja o amor de Deus, você não precisa falar de Jesus para poder ser Jesus nessa terra. Principalmente você tem que exalar o amor de Deus que está em você. Exala o amor de Deus que está em você, irmãos. Por favor, seja isso, né? A tristeza pela morte de Jesus tem que ser substituída nesse momento pela ressurreição de Cristo, porque tudo mudou depois que Ele ressuscitou. As pessoas estavam tristes, a vida delas mudou. Os apóstolos estavam totalmente entristecidos, muitos deixaram o local onde eram esperados por Jesus para poder ir pescar. Eles voltaram para a vida mundana. Por quê? Porque Jesus morreu, mas quando Ele apareceu na pesca, andou sobre as águas, meu querido, tudo mudou, Ele está aqui, Ele ressuscitou, então, meu querido, eu não preciso ver para crer. Eu posso dizer para você, eu já vi muita coisa que Jesus fez nesse tempo, agora, estou vendo, eu vejo na vida do meu irmão, vejo na vida da minha irmã, vejo na vida da igreja, vejo na vida de cada um de vocês, mas eu preciso colocar isso dentro do meu coração, tem que entrar aqui dentro e mudar as coisas aqui dentro. Tem que entrar aqui dentro e mudar as coisas aqui dentro e falar assim, ó, Ele vive em mim, e porque Ele vive em mim, eu creio que não vai acabar aqui, Se Ele me levar agora no meio dessa Covid, tá bom, Ele sabe o tempo, mas que eu tenha feito tudo aquilo que Ele pediu para eu fazer, que eu tenha feito tudo aquilo que Ele precisou, que poderia usar outra vida, mas Ele escolheu a minha, Ele escolheu a tua, irmão. Então seja bênção nesse tempo. Eu volto a falar aquela palavra de Paulo, se Cristo não ressuscitou, então a minha fé é em vão e a minha palavra aqui é em vão, mas se Ele ressurgiu, filho, segura, porque vai mudar as coisas nesse mundo, em nome do Senhor Jesus. É assim que vai ser, irmão. Se a igreja se levantar, ninguém vai conseguir segurar. Se a igreja se levantar na tua promessa do Senhor, Ele ressuscitou, Ele vive. Ai, meu querido, as promessas que estão lá, feitas por Ele na Bíblia, estão sobre a vida da igreja de Cristo, então vai ser sobre a tua também. Você entende? Então, nesse tempo de Páscoa, nesse tempo abençoado pelo Senhor, que nós estamos aqui juntos através dessa telinha. Inclusive outros amigos, irmãos aqui, que normalmente eu não consigo ver no culto, né? Né, filha? Você que está aí, Londres, né? Está longe da gente aqui, mas está tão próxima, né? Então, para nós é uma grande alegria, né? Pastor Fernando também, que alegria estar aqui conosco.
Queridos, eu quero dizer para você que essa Páscoa, Danilão, um abraço, que essa Páscoa seja um momento muito especial de congraçamento, de alegria em comum. Pegue seus filhos, abrace-os, conte um pouquinho da história de Jesus para cada um deles, fale um pouco a respeito disso. A palavra de Deus diz para nós ensinarmos nossos filhos no caminho do Senhor, porque eles não vão se desviar lá na frente. Converse, tem muita coisa hoje na internet para tirar os filhos da presença e da palavra. Tem muitas coisas explicadas por pessoas que não conhecem as Escrituras para poder falar sobre as Escrituras. Tem gente, hoje em dia qualquer um pega o Google, entra lá, começa a teclar e já diz que ele é a autoridade daquele assunto. Ele nunca ouviu Deus falar com ele e vai falar sobre Deus. Tem um monte de estudiosos de teologia que vão estudar a forma como o homem estuda Deus. Viram Deus. São cegos querendo criar outros cegos. Você que conhece Jesus, você sabe que ele vive. Você não pode ser influenciado, você tem que ser influenciador. Seja um instrumento. Veja, esse é o tempo. Se estamos aqui pregando para 20 pessoas, se 20 pessoas falarem com mais 2 pessoas, nós já estamos com 40 pessoas. Se essas 40 pessoas, cada uma delas falar com mais 2 pessoas, já são 80. Você entende que a coisa vai crescendo? Isso nós estamos falando aqui entre nós. Imagine todas as pessoas que estão hoje, né, falando sobre Jesus Cristo, se elas a princípio forem alcançando mais vidas. Então, hoje, de uma forma especial, para que a sua Páscoa seja completa, você não vai conseguir entregar um ovo de Páscoa. Mas eu quero pedir de uma forma especial que você entregue a palavra de Deus. Que você fale com alguém sobre o sentido da Páscoa e celebre com essa pessoa. Fale o quanto você está feliz porque ele vive. Fale o quanto você está feliz porque a certeza da vida de Jesus, né, a certeza da ressurreição de Cristo faz com que a sua vida mude por completo. Porque ela faz sentido, porque ela tem realmente uma autoridade sobre isso. E eu quero orar por isso, eu quero orar para que isso alcance a sua vida de uma forma poderosa. Porque não adianta nós falarmos de ouvir. Então hoje tem Êxodo 12 para você falar para as pessoas o que significa que o anjo da morte ia passar sobre as casas, o que Jesus, o Senhor nosso Deus já nos mostrou através do sangue do Cordeiro nos umbrais e nas ombreiras das portas. E o que aconteceu realmente? Mateus 28 está dizendo lá, ele ressurgiu. As mulheres foram muito abençoadas, foram as primeiras testemunhas. Ô mulherada, como vocês são abençoadas por Deus, como vocês são amadas por Deus, porque as primeiras testemunhas de que Jesus ressuscitou, quem foi? Foram as mulheres. Que naquela antiga, inclusive muitos apóstolos que estavam naquela sala e não acreditaram nas mulheres que vieram dar o recado de Deus, né? Jesus mandou dar o recado, diga para eles para se reunirem, para me esperarem. Eles não estavam acreditando nas mulheres, por quê? Porque eles achavam, as mulher... Vai dar pitaco aqui, essa mulherada fala demais. Já imagina os apóstolos pensando nisso? Tomé já falando, quero ver mesmo, bota aqui, ó, quero botar o dedão lá no furo do prego para ver se realmente é ele. E o que aconteceu? Elas foram honradas. Eu acho muito legal isso, né? Foram honradas por Jesus, foram as primeiras testemunhas. Jesus podia ter aparecido para um monte de gente, Jesus podia ter aparecido para qualquer um, ele apareceu para as mulheres, abraçou as mulheres, elas abraçaram os pés dele. Que lindo! Eu imagino esse momento tão especial. E o que aconteceu? Foi tudo de acordo com o que ele fez. Ele é testemunha viva para nós. Amém, queridos? Quero desejar a você, então, uma Páscoa maravilhosa e abençoada. Pastora, você quer dar algum recado aqui? Desejar uma Páscoa abençoada e maravilhosa para vocês. Para que vocês possam ter hoje um dia de muita alegria. Muita presença de Deus. Muita, assim, expectativa nele. Né? Pergunte para ele, Senhor, o que o Senhor tem para mim, né? Quais são os propósitos que o Senhor tem para mim nesse dia de Páscoa? Não vamos botar para longe, não. Vamos botar agora uma coisa bem imediata. Quem que o Senhor quer que eu ligue nesse dia de Páscoa, Pai? Quero fazer a obra hoje. Oh, glórias. Sabe, a gente tem que entender que Deus nos dá a oportunidade. Hoje é o momento de celebrar, não é verdade? E aí vai celebrar o quê? Eu vou passar para todos os meus contatos. Um feliz... Não, liga, irmão. Liga para 2 lá, como o pastor está pedindo, porque Deus está pedindo. Para você poder semear a verdade.
Aquele que semeia a verdade vai colher a verdade. Semeou a verdade, salvação. Semeou a verdade, salvação sobre a tua casa e a tua gente. Semeou a verdade, então seja um semeador da verdade de Cristo Jesus hoje. Amém, queridos? Queridos, vamos orar então, pedindo essa proteção do Altíssimo sobre as nossas vidas. Eu quero declarar, como o Senhor está me mostrando, né? Ele pessoalmente, né? Passando na verga e nos umbrais da sua porta. Ei, aí Deus fala assim, para alguns é a porta da casa, para outros é a porta do seu coração. Então receba a visão que o pastor está tendo agora. Senhor, guarda os meus irmãos e irmãs que são a tua igreja, Pai, neste tempo. Com a tua mão poderosa, o Senhor está mostrando o Senhor passando o sangue do Cordeiro sobre os umbrais das portas de cada casa e também dos corações, Senhor. Guarda, Pai. Guarda os filhos, guarda as filhas. Guarda aqueles que estão separados de Ti há muito tempo. Sabe? Aquelas pessoas que estão afastadas. Tem pessoas que, porque não tem uma reunião na igreja, elas não conseguem se reunir com Jesus. Por isso que Deus criou a igreja, né? É engraçado que a gente fala assim dos templos, mas os templos são uma estratégia para ajudar as pessoas a manterem-se. Veja, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, estava lá no monte falando com Moisés, e era chuva, era raio, era trovão, era relâmpago, era luz. Enquanto ele estava lá no alto, os povos aqui embaixo estavam esperando o quê? Precisa arranjar alguma forma de adorar a Deus. O que eles arranjaram? Arranjaram lá um púlpito, botaram lá um bezerro de ouro e começavam a adorar. O homem, a mulher, mesmo de Deus, mesmo as pessoas que conhecem Deus, elas muitas vezes elas precisam de um local físico para poder fazer a sua adoração. Já falei para você, continuo a dizer, faça isso na sua casa, um local onde você venha adorar o Senhor. Coloque um altar para Ele, nem que seja uma plantinha, uma florzinha, Deus se agrada de plantas. Já falou isso para nós, Deus se agrada de flor. Nem que seja a Bíblia, a palavra de Deus num cantinho lá, deixa lá, mas ora, para lá, ora, né? Ora, para, ora, adora. Aproveita mais o teu tempo que você tem com Deus nesse tempo. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus a tua proteção sobre os meus irmãos, a tua graça sobre os meus irmãos, a tua presença sobre os meus irmãos, Pai. Os meus queridos, Pai, que são mais que para mim, que sejam queridos, são mais ainda para o Senhor, Pai. Que a Páscoa do Senhor hoje, né, que é um grito de libertação, de liberdade. O Senhor nos libertou do peso dos nossos pecados. O Senhor nos libertou do peso que havia contra nós, Pai, de acusação. Hoje não tem mais preço a pagar. O Senhor pagou todo o preço. Eu sou livre porque o Senhor pagou todo o preço. Que você, querido, receba do poder do evento que aconteceu mais maravilhoso desse mundo, que foi a cruz, e mais ainda, a ressurreição de Cristo Jesus. Que o poder da ressurreição esteja sobre você, né? Que aquilo que estava morto em você ressurja. Se os projetos de Deus você botou tudo na gaveta, agora é tempo de você pensar neles. Eu não tenho mais tempo, eu sou muito velho para isso. Para com isso, deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. No mundo aí fora tem pessoas que abrem empresas com 60 anos. Aqui dentro tem pessoas que com 50 se acham velho para fazer as coisas de Deus. Para com isso, irmão. Vai fazer aquilo que Deus está pedindo. Se Deus tem um propósito para você, Ele vai fazer. Vai fazer acontecer e vai te capacitar. Não existe capacitação maior do que aquela que o Espírito Santo nos provê. Que Deus possa te ajudar nesse processo. Amém, queridos? E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que a Páscoa seja um tipo diferencial na sua vida. Ou seja, aqueles que são marcados pela promessa têm que reconhecer a Páscoa como um grande dia de libertação. Por isso que Deus pediu que a festa fosse um estatuto perpétuo, para que nós pudéssemos celebrar sempre. Sempre. Poderia falar de várias coisas a respeito da Páscoa para você, a história, por que o dia muda tanto, tantas coisas diferentes a respeito da Páscoa para você, por que a Páscoa é uma festa tão importante para Deus, que antes e depois dela nós temos datas específicas, mas todas baseadas na data de Páscoa. Mas eu acho que isso aí não é tão importante como você sentir Deus e ser instrumento de Deus para celebrar a presença dele nesse dia. Amém, queridos? Então, eu agradeço a Deus pela sua vida
E nesse momento a gente faria a nossa oferta, o nosso dízimo, né? Graças a Deus nós conseguimos quitar, né, o aluguel deste mês, né? Graças a Deus. A conta de água, peço a oração dos irmãos, a gente vai resolver aquela situação daquele vazamento. Descobriu-se que é um vazamento que havia na igreja e que nós não percebíamos porque estávamos com a igreja fechada. Mas em nome do Senhor Jesus, Deus vai dar livramento para isso também, né? Foi Ele que deu a igreja para nós cuidarmos e nós, de forma zelosa, vamos também conseguir vencer esse desafio. E eu quero declarar no poder e na autoridade do nome de Jesus que o seu dia seja um dia muito especial, né, debaixo da graça e da proteção do Altíssimo. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por essa Páscoa, pela oportunidade de estarmos juntos, bem e com saúde, em nossas casas nesse momento, Amém, mas Jesus. com quem nós amamos. Amém. Obrigado, Senhor, por esse presente, Obrigada, Pai, Pai. que não teria melhor companhia para estar do que aqueles que eu tanto amo e que estão hoje comigo. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos e pela família de cada um deles, que eles também sejam alcançados pela Tua graça e que eles estejam alcançados pela Tua presença, Pai. Senhor, eu quero declarar, Senhor, um domingo abençoado. Amém. Receba a graça e o poder do Altíssimo. Hoje você tem um dia de muita alegria. Deus me mostra flores e Deus me mostra assim, um grande sorriso, como se Ele estivesse muito feliz com cada um de nós. Amém. Jesus. Faça aquilo que eu falei, por favor. Faça como um carinho para o papai. Ligue para 2 pessoas. Declara Feliz Páscoa, né? Mesmo que as pessoas não sejam, pelo contrário, exatamente as não cristãs. Declara Feliz Páscoa. E explica um pouquinho sobre a Páscoa, como Jesus as ama. Amém, queridos? Amém? Porque a Páscoa é nada mais, nada menos que uma confirmação do amor de Deus.